é a hemoglobina? Vou começar com a hemoglobina glicada, que é o que você mais ouve falar. Crianças menores de 18 anos, a hemoglobina glicada tem que estar menor que 7,5. Ok? Esse é o alvo, essa é a meta. Hemoglobina glicada de adultos, menor que 7. E esses valores, eles podem ser individualizados, tá? Em situações de pessoas que têm alguma situação particular ou que sofram muito de hipoglicemias assintomáticas. O que é uma hipoglicemia assintomática? É aquela hipoglicemia que a pessoa não percebe, quando percebe a glicemia está lá embaixo. Já está em 30, já está em 20, já precisa de ajuda médica ou de outras pessoas. A hemoglobina glicada, ela tem sido utilizada, aí eu vou falar um pouquinho mais do que é hemoglobina glicada para você entender. Ela tem sido utilizada por muitos anos como um exame padrão ouro. O que é isso? O top dos exames, o mais confiável. Mas, ultimamente, os médicos já têm utilizado outros parâmetros. Eu vou ensinar isso a vocês. Quais são esses parâmetros? A hemoglobina glicada, ela pode dar uma falsa interpretação. Quer ver? Eu vou te explicar. Primeiro vamos entender o que é hemoglobina glicada. No nosso sangue, nós temos as nossas hemácias, os nossos glóbulos vermelhos. E o glóbulo vermelho, você sabe que ele carrega ferro, você sabe que ele é responsável por carregar o oxigênio. E ele tem a hemoglobina dentro da hemácia. E essa hemácia, então, coloco aqui com a hemoglobina aqui dentro. Essa hemácia, ela vive por volta de 3 a 4 meses, tá? É a média de vida, de 3 a 4 meses. E aí, é o tempo de vida dela. Nesse período, ela usa glicose como fonte de energia. E a glicose se liga na hemoglobina. Ou seja, quanto mais glicose tem no sangue, mais a hemoglobina fica cheia de glicose ali na sua superfície presa. Daí eu chamo de hemoglobina glicada. O glicada vem da glicose. Entenderam? Então, quanto mais glicose no sangue, mais a hemoglobina fica carregada com essa glicose. Daí, o que você percebe? Olha só, vamos comparar. Testes tradicionalmente utilizados para avaliar o controle glicêmico. O teste de glicemia que você faz na pontinha do dedo, você consegue ver na hora, naquele momento, o nível glicêmico instantâneo. Então, digamos aqui que é o saldo atual, tá? Deixa eu colocar uma ponteirinha aqui. Eu consigo ver aqui o saldo atual, é a glicose do momento. Quando eu vejo hemoglobina glicada, eu estou vendo a média dos últimos meses. Lembra? Ela vive 3 meses até 4 meses. Então, conforme elas morrem, eu vou perdendo essa medição dela. Então, olha aqui embaixo. Se eu for olhar, quando eu coleto o sangue aqui, 50% do valor da hemoglobina glicada é referente ao primeiro mês. E os outros 50% são divididos nos 2 meses anteriores, no terceiro e no quarto mês, então os 25 últimos. Ou seja, se eu tiver uma infecção nesse último mês e fizer hemoglobina glicada, a hemoglobina glicada vai estar alta, porque em períodos de infecção a glicemia tende a aumentar. Entenderam? Então eu pego uma média, eu vou fazer uma média da glicemia dos últimos 4 meses, que pode estar... Agora, qual é o problema disso? É isso aqui, ó. Eu quero que vocês observem esses 3 gráficos e me digam qual dos 3 gráficos o paciente tem a menor hemoglobina glicada. Vamos entender. Aqui eu tenho nesse eixo aqui os valores de glicose e nesse eixo aqui os horários do dia. Então, observem, aqui eu tô com uma glicose abaixo de 70, então aqui é 70 e aqui, tá vendo? É 180. Os 3 têm esse mesmo parâmetro.
Então, eu começo o ponto aqui abaixo de 70, essa primeira pessoa. Aí ela come, por exemplo, a glicemia aumenta, aí ela corrige, aí despenca. Aí despenca, aí a pessoa tenta corrigir a hipoglicemia, só que faz uma correção errada. Aí sobe. Aí tenta corrigir a hiperglicemia, cai demais. Alguém já viu aí esse filme? Já, né? Olha essa situação. Isso acontece, mas acontece um pouco menos. E esse aqui acontece um pouco menos. Qual dos três tem a melhor hemoglobina glicada? Ou seja, qual dos três tem a hemoglobina glicada menor? Vamos à resposta. Esse hemoglobina glicada é 7, esse é 7 e esse é 7. Oi? Como assim, Cristine? Bom, todo mundo entende que essa situação aqui é a pior, né? Esse sobe e desce de montanha russa é péssimo. E eu vou explicar daqui a pouco o porquê. Mas por que essa hemoglobina aqui, hemoglobina glicada é 7 e essa aqui é 7, sendo que essa aqui parece estar mais suave, essa curva? Porque é o seguinte, lembra que a hemoglobina glicada é uma média? Então, imagina aqui, essa glicemia aqui é 300, esse ponto aqui é 50. Eu pego vários pontos de 300, 300, 50, pego 300 lá em cima, 50 aqui embaixo. Quando eu faço uma média, o número não é mais 350 e nem é 50. Melhora, a situação melhora. É uma média. Então, isso aqui dá uma falsa impressão, essa glicada de 7 desse paciente dá uma falsa impressão que está tudo bem. E não está tudo bem. Olha o gráfico dessa pessoa. Agora, essa aqui tá com a glicada de 7 e sim, a curva está mais suave. Então, a gente precisa prestar muita atenção, porque que hoje em dia os médicos têm usado outros parâmetros? Justamente porque como a hemoglobina glicada é uma média, e aí quando você vê o gráfico, eles percebem que a hemoglobina glicada pode estar dando um falso parâmetro, porque é só uma média. Entenderam?